Bom, gente, boa noite. Eu estou fazendo um comentário então com vocês pelos próximos minutos sobre a prova de GV-ADM, né? Na prova que foi feita agora à tarde, com as 15 questões testes, né? Bom, vou fazer um comentário individual breve sobre cada uma delas, tá? Espero que vocês consigam então avaliar os acertos e erros, né? E eventualmente comemorar, como eu espero que aconteça aí em breve, né? Bom, seguinte, em primeiro lugar, a gente tinha uma prova aí bem distribuída, com uma série de assuntos já esperados, né, e num formato também já esperado, o formato característico de GV, né, como a gente havia avaliado, né, e aí vale um alerta, né, se você perceber, fazer uma comparação entre a prova que foi feita de manhã e a prova que foi feita à tarde, você vai notar que a prova da tarde, ela tem 15 questões e eram questões, em grande parte, eram questões que eram imediatas, eram questões simples de fazer, né. Como para critério de avaliação, o que vale, no primeiro instante, é a nota na prova teste, quem manteve o sangue frio e a calma para fazer a prova da tarde, apesar da bomba que houve de manhã, com certeza teve uma séria vantagem em relação aos demais candidatos, né? Bom, vamos às questões então. Essa primeira questão, por exemplo, é uma questão que trabalha com uma série de PG, a gente trabalhou bastante com fator de redução, né? E ele pedia que você montasse o termo geral, então, dessa série exponencial, dessa série de PG, tá ok? Sem grandes problemas, né? Imagino que não houve nenhuma dor de cabeça aí. Na sequência, vem 3 questões que trabalham com uma expressão, uma função, que se assemelha a uma exponencial. Não é exatamente isso, mas o aluno que percebesse que isso envolve uma interpretação de enunciado muito mais do que uma situação de conta, né? Não teria problemas em notar que em cada um dos itens a gente tinha que fazer uma troca em uma das variáveis, ou na variável livre, ou na dependente, e no final chegar em cada uma das 3 questões seguintes, aquela resposta que era esperada pela banca, ok? Bom, questão 5, talvez tenha assustado pela informação de que a gente tinha uma hipérbole equilátera aí, né? Na verdade, se você manteve a calma, você notou também de fato que nessa questão 5 que aparentemente era uma questão que desembocaria numa análise de geometria analítica, foi bem superficial. Basicamente você tinha que fazer uma redistribuição dos termos dessa equação que ele apresenta e um pareamento com a expressão original que ele mesmo sugere sobre a hipérbole, né? E no final você encontraria os valores dos parâmetros h, k e c sem nenhuma dor de cabeça, tá ok? Bom, a questão 6, a gente vai fazer um alerta um pouquinho e já uma crítica, né, à composição dessa questão, porque na sexta questão da prova existe um erro de enunciado, né? Então no final, se você levar ao pé da letra a informação que ele estabelece no enunciado, a sugestão que há é que há uma proporção direta entre o preço do produto e o volume de vendas, a demanda que esse produto tem no mercado, né? Se você usar esses dados para montar a sua equação, você vai notar que dá uma resposta de 6% aproximadamente, uma opção que não há uma alternativa, né? Acreditamos que a banca tenha tentado sugerir que no enunciado a proporção que há é entre o aumento no preço e, em consequência, o impacto que isso gera na demanda daquele produto, tá? Se você fizer vista grossa para essa incorreção e levar adiante as contas, provavelmente você chegou à letra D, 24,5%, né, que a rigor é uma resposta contestável, tá, mas que reflete a ideia original da banca pela nossa análise, tá ok? Bom, a questão 7, pelo contrário, é uma questão clara, é uma questão objetiva, só que destoa do formato de GV para a prova-teste, ainda mais porque é uma questão conceitual, diferente do modelo pragmático que a GV adota nesse tipo de prova, né? Apesar disso, né, trabalhava com o conceito aí de geometria espacial, né, o cálculo de retas perpendiculares, situações de retas ortogonais e reversas, né, tá ok? Mas de uma forma ou de outra era uma questão que era factível, né? Bom, a gente chega à metade da prova aí, as questões 8 e 9 são questões interpretativas. Talvez se você tivesse um conhecimento profundo, um conhecimento até superficial, na verdade, sobre situações que envolvem números imaginários, né, e a ideia do plano complexo, isso ajudaria você a fazer as contas, né, mas de uma forma ou de outra, mesmo sem esse dado, você usando a informação do enunciado, conseguiria perceber que ele fala aí em coordenadas polares, né. Não se preocupe, porque no próprio enunciado ele define cada um dos parâmetros, né, que para a gente seria o módulo e seria o argumento, em termos análogos à expressão de um número complexo no plano complexo, ok? Muito bem. A gente chega à questão 10, uma questão simples de equação trigonométrica, né? Você tem que perceber que o seno de menos x é uma função ímpar, então você pode trocar por menos seno de x, ok? E no finalzinho, então, você cai numa equação que gera aí duas possíveis raízes para o seno e, como consequência, né, uma série de valores para o
x. No finalzinho, como ele delimita o intervalo de 0 até 2π, você chegaria à alternativa B, tá ok? Bom, uma boa surpresa aparece nas questões 11 e 12, são duas questões que trabalham a partir de um texto, são questões que trabalham com interpretação de uma informação que ele apresenta ali na forma textual, né? Mas seguramente quem acompanhou o curso de matemática e seguramente foi enriquecido pelo curso de português, né, na parte de interpretação de textos, também se virou, imagino, sem grandes dores de cabeça, né, para você chegar a duas explicações, né, uma contida no texto explicitamente, na questão 11, em que ele pedia que você explicasse, que você identificasse qual é a principal razão que define a escolha do número 60 como base do sistema de contagem na Mesopotâmia, né, e uma questão análoga a 12, em que ele pedia que você identificasse um número que fosse correlato, que encontrasse uma mesma explicação que a número 11 sugere, né, para a explicação da adoção desse número 60 como base do sistema de contagem, né. Muito bem, uma questão manjada, a questão 13 também, é uma questão de quadrática, imagino que quem fez aí o curso, quem fez a revisão, não teve nenhuma dor de cabeça, né. E a gente caminha para o final, para as duas últimas questões, também questões que eram esperadas. A gente exaustivamente trabalhou a questão 14, por exemplo, uma questão que trabalha com reconhecimento de curvas no plano cartesiano. Aí o cara estabelece umas comparações entre parábola, entre reta, né? Situações que trabalham com hipérbole, tá, ok? Retas paralelas, né? A equação disfarçada de uma função, né? Muito bem. E finalmente a questão 15, que é uma questão de probabilidades, mas que faz isso com enfoque a partir de um espaço amostral estatístico. No finalzinho, você cria situações, ele sugere aí 5 opções e você supostamente, né, eu creio que você marcou a letra B, que é a alternativa correta, tá ok? Mas no geral, acho que uma prova assim, esperada, no formato esperado, né, e volto a dizer, né, o aluno que teve sangue frio, que manteve a calma depois da prova da manhã, né, seguramente teve aí uma larga vantagem em relação aos demais candidatos, né, imagino que uma boa parte do pessoal que fez a revisão conosco, que fez o curso conosco, né, não teve aí nenhuma dor de cabeça, tá ok? Obrigado.